Voltamos com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Muitas pessoas querem fazer a aquisição de um imóvel, seja ele comercial, residencial ou um terreno, e não tem a disponibilidade financeira. Ou de repente tem um dinheiro aplicado e não quer resgatar, enfim. A alternativa seria o financiamento imobiliário. E ao invés de percorrer diversos bancos, você vai num lugar só, na Solução. Ela é credenciada de vários bancos e vai mostrar para você todas as alternativas do mercado e você escolhe qual que é a mais interessante para você. soluçãocreditoimobiliario.com.br. Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil, uma empresa especializada nesse segmento, já que exige várias situações muito específicas dessa parte tributária. Então, se você não sente segurança em relação à sua contabilidade, você pode procurar a Masti, que tem pessoas extremamente qualificadas para isso. Masti Contábeis, você procura nas redes sociais e entra em contato e já agenda uma reunião. Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil, que não é uma simples administradora, ela envolve muita tecnologia e tudo isso na palma da sua mão, num só aplicativo, envolvendo várias situações que envolvem o seu condomínio. Seja você o síndico ou seja você um condômino. Conheça mais em brcondos.com.br. E Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço de segunda a sexta-feira, mas também o seu local para o seu almoço do domingo, hoje mesmo. Ao invés de você almoçar em casa, leve sua família, leve seus amigos na Casa do Capitão, ali na Rua Sagaçu 212, na subida do Morro do Mirante, anexo a Ajaó. Então, conheça toda a estrutura da Casa do Capitão em Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E nesse segundo bloco do Pode Morar, nós vamos falar sobre casas inteligentes. Você sabe exatamente o que significa esse conceito? Quem está aqui para nos explicar a respeito disso é o fundador da Heim Empreendimentos, Maicon Uri. Maicon, seja bem-vindo ao Pode Morar. Obrigado, Wagner, pelo convite. Para começar, você vai falar sobre as casas inteligentes que fazem parte do seu dia a dia, fazem parte da sua empresa, né? Exato. Explica um pouco da história da Heim, até porque esse nome tão diferente, puxando um pouco para o alemão. Sim. Aí. Conta pra gente essa história. Perfeito, Wagner. A Heim Empreendimentos, ela tem o nome de lar em alemão. Uhum. Então, a ideia era trazer um pouco desse perfil alemão para a nossa região, que tem muita cultura alemã, italiana e tudo mais. Então, a ideia é trazer esse conceito de lar para o nome da empresa, Heim Empreendimentos. Uhum. Tropicalizando, vai sair um pouco de reempreendimentos, isso acaba acontecendo, mas a ideia segue esse conceito de trazer um lar confortável, que traz um momento especial para a família, onde se constrói as memórias. Então, todo esse conjunto em torno da palavra lar é o que nós trazemos de conceito para os nossos empreendimentos. Uhum. E essa questão do conceito de casas inteligentes, né? Tem tudo a ver com esse conforto, na verdade, né? Principalmente pelas facilidades que elas trazem, né? Pela comodidade e principalmente pela questão de segurança, questão de controle. Então, hoje, casas inteligentes ou smart home, né? O pessoal acaba utilizando esse termo também, traz esse tipo de conforto. Então, você consegue ter na palma da mão, numa plataforma, saber o que está acontecendo com a sua casa e a partir daí você tomar seu controle, suas decisões conforme aquilo que te traz mais conforto e tudo mais. Como que surgiu esse conceito, esse termo, né, casas inteligentes? Quando que surgiu exatamente? E quais foram os primeiros componentes que o pessoal começou a colocar essa inteligência nas casas? O conceito em si, ele saiu lá em 1980 e já existia o conceito. Mas a nossa região, o Brasil principalmente, estava ainda num televisor preto e branco e não tinha esse tipo de tecnologia. Nem controle remoto ainda. Não. Estava iniciando a utilização de televisores coloridos. Mas lá já se sabia para onde que a tecnologia iria, né? Então, assim, esse caminho já foi traçado e, claro, ela vai mudando conforme o passar do tempo, né? Mas lá já se saiu o termo casa inteligente ou conceitos de uma smart home. As primeiras tecnologias estavam utilizando, por exemplo, a questão de controle de iluminação, porque a iluminação já é algo extremamente estável, mas olha que bacana, eles utilizavam uma comunicação utilizando o próprio cabeamento de elétrica para fazer a automação da iluminação. Então a gente pensa que a comunicação só funcionaria por Wi-Fi, cabo de rede, e não, se utilizava um protocolo que hoje se chama X10, e ainda tem alguns fabricantes que utilizam, e você hoje ainda tem isso rodando
para controles de iluminação, portões e tudo mais, em cima de uma tecnologia extremamente antiga, estável, mas que não é muito comum. As pessoas não acabam ouvindo sobre esse tipo de tecnologia sendo transmitida por energia elétrica, por exemplo. E como que funcionava exatamente esse... Junto com a energia elétrica, que tem uma frequência de operação, eles modulavam uma outra frequência junto com a energia elétrica, que ele mandava pulsos, que aí com isso era traduzido exatamente nas linhas harmônicas lá de 60 Hz. Eles conseguiam retirar a comunicação de dados no meio da transmissão de elétrica. Então, com isso, eles conseguiam fazer esses controles inicialmente só de iluminação. Mas imagina, né? 1980, já se sabia ou se projetava como que a tecnologia iria vir, e um protocolo tão antigo ainda é utilizado. Não é a maior referência, mas ainda se estabelece por muitos fabricantes. Quando você fala que já se sabia onde a tecnologia iria chegar, eu lembro sempre daquelas situações. Então, vamos pegar anos 80, se eu não me engano, é 1984, De Volta para o Futuro, né? Que é os carros voadores, é o skate voador, né? O tênis que amarra sozinho, aquela coisa toda. Algumas coisas assim não dá para imaginar como é que vai chegar, e de repente aquelas ideias de como aconteceria não aconteceram exatamente, foram para um outro caminho, né? Elas geralmente passavam por uma estrutura de base para uma outra ideia, né? Então, por exemplo, a questão de Smart TV hoje, né? Você consegue ver sua playlist e tudo mais, mas existe ainda um conceito de que você vai conseguir ver o seu filme, sua programação preferida, e você, durante a interação com o vídeo, você pode clicar, por exemplo, em cima do ator, clicar e saber qual que é a roupa, a marca, onde você vai comprar. Hoje é possível... Ou quem é esse ator, de repente na própria TV, porque no celular tu vai conseguindo, mas quem é esse ator, ele não fez tal filme, daí já... né? Então, hoje não vê tão comum TV com touch, né? Sim. Mas existe. Mas não existe uma plataforma tão fidedigna que você consiga interagir com a TV em um formato possível para isso. Mas vai ter, isso é certo que já vai ter. Eu lembro que uma época, em algum curso ou palestra que eu participei, começava a se falar, né, muitos anos atrás, eu acho que era TV digital, né? Sinal digital, TV digital e não sei o quê. E daí assim, a tecnologia da TV digital não é só para ver o Faustão numa resolução melhor, é para gerar essa inteligência, né? Para chegar nesse ponto que você está destacando aqui agora. E daí eu quero juntar com essa situação que o próprio avanço tecnológico das televisões, ou dos smartphones, ou da internet, da velocidade da internet, ou dos próprios eletrodomésticos, que a gente sabe que tem máquina de lavar, ar-condicionado que você liga, refrigeradores, enfim, cafeteira, enfim, várias coisas. Esse avanço tecnológico dos próprios produtos, eles alavancaram esse conceito de casa inteligente? Com certeza, porque assim, uma vez que os fabricantes de televisores, refrigeradores, eles adotaram a internet como base para aprimorar seus produtos, abriu um leque de interconexão desses dispositivos. E faltava esse meio de campo. Então, por exemplo, ter um refrigerador com uma tela touch, você pode selecionar e indicar a falta de produtos, mas faltava ainda alguns ganchos. Como que o usuário vai se aproveitar desse benefício? Oficialmente, né, se comenta que o Smart Home alavancou a partir dessa brecha, né, deixada pelos fabricantes, que ainda faltava algum tipo de conexão, mas a internet foi o ponto crucial para a virada disso. Então, uma vez que eu consigo ter conexão com outras plataformas, outros dispositivos, isso alavancou. Então, assim, para o Brasil, nos anos 2000 aproximadamente, aí começou a trazer essa ideia um pouco mais de perto, mas ainda muito devagar pela evolução da tecnologia. Outro ponto foi a questão dos próprios smartphones, né? Então, antes nós tínhamos aquele telefone mais sequinho, só com botão, mas a partir do momento que aquilo virou uma tela, uma interação, vindo com a internet, aí aquilo deu um segundo salto muito grande para que você pudesse ter na palma da mão do usuário as definições do dia a dia. E aí os equipamentos interagindo com ele, mas ainda era ponto a ponto, era eu com o televisor, eu com a geladeira, com o refrigerador, mas não havia ainda um ecossistema colaborando para o usuário, né? E em que momento que isso acontece exatamente, que as pessoas começam a olhar, porque se for pensar, né, a tecnologia vai surgindo, vou começar a transmitir a novela e tu vai poder assistir no celular, mas aí de repente ali pelos anos 2010,
tinha essa possibilidade, mas se você estava no metrô, no trem, no ônibus, você não ia conseguir assistir, porque a velocidade da tua internet não era tão boa como é hoje. Né? Então, em que momento que existia todas essas facilidades, todas essas conexões, em que momento que o pessoal começou a realmente aderir a esse conceito das casas inteligentes? Quando começamos a ter uma qualidade de conexão aprimorada, principalmente com a vinda da fibra ótica, isso mudou a taxa de transmissão de velocidade. Né? Antes nós tínhamos uma conexão de escada, né? Você interrompia uma ligação telefônica para poder fazer uma conexão de escada, e que era horrível na época. Sim. Depois veio o par metálico e tudo mais, que te deu uma outra qualidade de internet. Mas com a vinda da fibra ótica mudou completamente. Então, assim, as taxas de transmissão de internet mudaram muito. Então, por isso que você consegue ter todos esses serviços rodando em cima da internet sem nenhum problema, conforme o seu pacote aderido. Mas voltado para a casa inteligente, para a interação da pessoa com a casa, foi quando veio a interação com os assistentes de voz. Por exemplo, da Amazon, que lançou Alexa. E aí isso pivotou, né? Então, assim, quando eu começo, olha só que sensacional. Eu chego em casa, faço uma pergunta, tá tudo bem? E a casa responde para você, ela está interagindo com você. Então, essa foi um momento de virada de chave para dizer, ok, agora nós temos uma infraestrutura boa, temos equipamentos que estão trazendo um resultado para que as pessoas possam interagir com muito mais qualidade. E aí, tendo as informações para que possa responder com qualidade. Né? Então, a vinda da Alexa, Google Home também e outras plataformas, esse foi basicamente a virada de chave para trazer efetivamente a casa inteligente como pauta para as residências de hoje em dia. A gente chama a Alexa lá em casa de Echo, né? Tem essa opção, né? A gente chama de Echo. Echo. Ia te perguntar uma outra situação também. Existe algum tipo de... eu quero tornar a minha casa inteligente. Né? Existe alguma coisa... não, para você tornar a casa... Precisa dessas questões básicas na sua casa. Existe alguma coisa assim ou praticamente qualquer casa pode ser transformada em algo inteligente? Essa pergunta é bem importante, Wagner, porque assim, hoje você consegue sim colocar sem qualquer fio dispositivos que começam a te trazer inteligência para sua casa e você começa a interagir. Mas para quem já tem uma residência, e aí, como é que funciona, né? Se eu precisar ter um Wi-Fi de qualidade, mas ainda não está muito bem funcionando. Então, os pré-requisitos, basicamente, para uma casa inteligente, é uma internet de qualidade, um Wi-Fi de qualidade, e aí você determinar muito bem que tipo de solução de smart home ou de casa inteligente você quer colocar. Porque hoje, como eu comentei, tem a tecnologia que você utiliza o cabeamento elétrico, que não representa a grande fatia do mercado, mas a grande fatia está em cima de Wi-Fi ou ainda de cabeamento. Então, nem toda casa consegue ter uma infraestrutura física para chegar com cabeamento no portão ou numa janela para botar uma persiana. Hoje funciona com controle remoto, talvez. Mas como que eu vou fazer isso conectado numa central tecnológica? Alguns fabricantes só trabalham com cabeamento. Outros fabricantes somente com Wi-Fi. Outros fabricantes somente com Zigbee, que é um outro protocolo de comunicação sem fio. Então, definir que tipo de experiência você quer ter dentro da sua residência vai te dizer para qual caminho tecnológico eu vou seguir. E dificilmente você vai conseguir comportar isso com um único fornecedor, com um único fabricante. Então, às vezes, você tem que fazer uma junção de outros equipamentos para te trazer aquela qualidade que você está esperando. A gente vê que essa situação, né, o conceito que envolve as casas inteligentes, ela me chama a atenção que o principal benefício seria a facilidade que isso proporciona, né? Aliado a isso, queria que você me falasse um pouco, vocês enxergam como especialistas, né? Vocês enxergam algum outro benefício? E já que a gente está vivendo momentos que muita relação com questões ecológicas e tudo mais, as questões energéticas, né? Existem alguns conceitos que se cruzam com outras formas de beneficiar a pessoa ou o planeta de uma forma geral? Boa. Como eu tenho a tecnologia agora na palma da mão, numa plataforma que me traz o que está acontecendo com a minha casa, eu começo a fazer algum tipo de controle. Eu começo a ter dados para poder fazer a gestão da minha casa. Hoje, quando você recebe as faturas e tudo mais, você controla, recebe o extrato, vem a conta bancária, você valida. Mas como que eu faço isso para os custos da casa? A casa inteligente te traz isso
por exemplo, o consumo do seu ar-condicionado. Ele consegue te trazer por quanto tempo ficou ligado determinado produto. Consumo de água, você consegue fazer algum tipo de controle separando ela por objetivos, né? Quarto, cozinha. Então, a partir do momento que você sabe o que está sendo consumido na sua residência, você começa a ter uma percepção de uso. E aí você valida, né? Puxa vida, eu precisava deixar o ar-condicionado ligado por tanto tempo se eu não estou lá? E aí vem a casa inteligente junto com a inteligência artificial, que é um outro pacote, e ele começa a te dar insights. Então, por exemplo, olha, o ar-condicionado está ligado e eu não tenho um movimento num sensor de presença. Mantenho ligado o ar-condicionado ainda, eu gostaria de desligar. Então, essa automatização que é gerenciada pela casa inteligente, junto com a inteligência artificial, te traz possibilidades de reduzir custo, de trazer resultados muito mais no dia a dia de como controlar esses gastos e automaticamente você está ajudando e contribuindo com o mundo, com toda certeza. Legal. Além da segurança, você pode ter segurança para sua família, você pode saber se está tendo movimentos. Remotamente, você pode abrir um portão da sua casa para que algum entregador deixe na sua garagem alguma entrega, mas quando ele apertou no interfone da tua casa, você poderia estar de férias e ele nem sabe. Sim. E você controla a sua casa inteira à distância. Então, acender uma luz, apagar uma luz. Você pode criar uma dinâmica em que a casa sempre está em movimento e para quem está olhando de fora... Uma persiana que se abre. Uma iluminação, você pode ligar uma piscina, né, uma casa de bombas, então isso traz movimento para casa, mas para quem está olhando de fora, não consegue perceber se tem alguém ou não. E você, com essa... chamar assim, né, pelo que... com nossas conversas, né, você demonstra muita paixão por essa tecnologia, né? E a Heim, ela apresenta hoje um projeto, vamos chamar assim, né, que está sendo construído, que é o Autocar House. Vamos chamar até um vídeo rapidamente aí, para a gente conferir esse empreendimento. Muito bem, Maico, parabéns pelo projeto, realmente bem bacana. E o que a gente viu ali um pouco da descrição, mas queria que você falasse rapidamente, né? A gente está chegando ao final do tempo, do que tem de conceito de casa inteligente nesse projeto do Autocar House. Esse projeto foi constituído justamente por uma família que quer um conforto
busca uma questão de uma sensação de uma casa inteligente. Então, toda a parte de persianas, parte de controle de ar-condicionado, televisor, iluminação, se tiver piscina nos fundos, banheira, tudo isso já está predisposto para que ele possa fazer o controle por comando de voz ou por celular. Então, entrada com biometria na porta principal, ter o controle dos acessos de portão também no formato remoto. Então, a ideia é trazer com que nossos clientes tenham essa experiência já pronto na entrega do projeto, para não precisar depois correr atrás de algum outro fornecedor e talvez não estar adaptado à infraestrutura da casa. Então, a ideia é já trazer isso como diferencial para o nosso cliente. Michael, parabéns pelo projeto mais uma vez e obrigado pela presença por mostrar esse empreendimento diferenciado para o nosso público. Legal. Eu que agradeço aí a oportunidade de vir falar um pouquinho sobre casas inteligentes e também falar aí um pouquinho sobre a Raia Empreendimentos. Muito bem. E obrigado para você que acompanhou mais um bloco do Pode Mudar. Então aguarde um instante aí e confira agora o que teremos no terceiro bloco. E no terceiro bloco o bate-papo é com a Ambiental e vamos falar sobre a coleta de lixo e a coleta de lixo seletiva na cidade de Joinville. É um instante só e já voltamos.